15º volume da obra. As duas fases, a fase racional e a fase de animal racional. Hoje sim é que conhecem a verdadeira consciência racional. O consciente não briga, não guerreia, não é confuso, não sofre por ser consciente. Porque o consciente tem a consciência daquilo que faz, e o inconsciente não tem consciência daquilo que faz, e por isso sofre as consequências. Então, agora sim, é que tomaram conhecimento da verdadeira consciência racional, que aí está, a fase racional, a fase consciente, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora sim, é que todos, dentro da fase racional, vão ser orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro da origem dessa deformação racional. Então, agora sim, é que dentro da fase racional vão viver racionalmente. Vão viver bem felizes e contentes para o resto da vida, por viverem conscientemente, racionalmente, por viverem com a consciência racional. Então, agora vai começar a dar tudo certo na vida de todos. Todos vivendo felizes e contentes, irmanados, juntos com seus irmãos, do mundo racional. Todos vivendo racionalmente, por todos serem orientados racionalmente pelo mundo racional. Então, agora sim, é que vão viver conscientemente, porque todos vão ter consciência daquilo que fazem, daquilo que dizem, por serem orientados racionalmente. Todos sendo orientados pelo mundo racional. Então, todos vivendo racionalmente, e o progresso é o progresso racional. Um progresso de todos a regresso para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos regressando para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, cá em cima, no mundo racional. Então, aí está a fase racional, que é a estrada do mundo racional. Agora sim, é que conhecem o que é consciente e o que é inconsciente. Porquê que é inconsciente e o porquê é consciente. E assim, viviam como animais racionais. Viviam todos iludidos, todos enganados, todos traídos, todos agonizando, em desespero, por não conhecerem o verdadeiro rumo, por não conhecerem o rumo certo para viverem certos, felizes e contentes. Nunca encontraram, a não ser agora em suas mãos, o conhecimento da fase racional, a fase que aí chegou para conduzir todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, viva o vosso querido Brasil, onde se abriu a porta do mundo racional, onde se descobriu o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, hoje, todos rindo de satisfação e de alegria, por estarem de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Ninguém sabia por que vivia aí dentro do fogo, noite e dia. Fogo de dia, que é o sol, e fogo de noite. Ninguém sabia, só sabiam dizer: vivemos aqui dentro deste fogo sem saber por quê. Por isso, esta vida é um inferno.
Ninguém compreende e ninguém entende esta vida. Nunca houve quem dissesse o porquê dela. Vivemos aqui perdidos, sem saber de onde viemos, nem para onde vamos. E assim, cada qual com as suas blasfêmias, suas queixas, suas reclamações, por não entender o porquê da vida, dizendo: somos aqui verdadeiros órfãos, e não conhecemos quem fez tudo isto, nem sabemos quem nos fez assim. Qual é a mãe que nos fez assim e qual é o pai que nos fez assim? Não conhecemos. Somos verdadeiros órfãos. Não sabemos o porquê. Então, vamos vivendo que um dia tudo há de se esclarecer. E assim, chegou o dia de tudo ser esclarecido, como aí está, em suas mãos, o porquê da vida e o porquê de todos assim serem. Hoje, a satisfação é grande, porque todos estão dentro da fase racional, procurando entender da melhor forma possível, procurando compreender da melhor forma possível, analisando tudo e dizendo: esta é a verdade das verdades, a maior verdade de todos os tempos da existência deste universo. Ninguém nunca pôde dar a solução verdadeira como aqui está, nestas páginas brilhantes do mundo racional, nestas palavras brilhantes do mundo racional. Só mesmo o racional é que nos podia esclarecer o porquê deste mundo assim ser e o porquê da nossa vida assim ser. Vida aparente. Essa vida medonha, essa vida de traidores de si mesmo, por viverem inconscientemente. E assim, hoje, todos encontraram o que procuravam, o certo dos certos, porque tem o certo inconsciente, que aparenta ser certo, e tem o certo verdadeiro racional. E assim, vejam as condições de tudo. E assim, hoje, a confraternização racional, a ligação dos dois mundos se tornando em um só, por estar aí a fase racional, a confraternização racional, a ligação dos dois mundos, o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, com o mundo que desagregou-se e virou matéria, nessa deformação racional. E assim, hoje, a confraternização da ligação dos dois mundos em um só, porque tudo é racional, racional puro, limpo e perfeito, e racional deformado, cheio de defeitos. E assim, hoje, está aí a ligação do aparelho racional, ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos sendo orientados racionalmente. A vida mudando do mal para o bem, e todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida. Todos recebendo do mundo racional todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos racionalmente, nessa vida elétrica e magnética, nessa vida de matéria. E assim, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Todos de volta, até que chegou o dia, até que chegou a hora de todos retornarem ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Estavam todos aí perdidos, sem saber de onde vieram, sem saber para onde iam. Hoje, todos sabem de onde vieram e para onde vão. Vieram do mundo racional. Por isso são aparelhos racionais. E de volta para o mundo racional, o seu mundo de origem. Saíram do mundo racional
que é a origem do animal racional, e todos agora de volta para o mundo racional, de onde saíram. E assim, tudo é bom para aprender. A vida é bela, mas a vida racional, pura, limpa e perfeita. O mundo espiritual, todos em festas e em despedidas do contato com a vida da matéria, por ter acabado a fase de animal racional, a fase a que eles pertenciam, para ajudar a lapidação do animal racional. Então, todos em festas e todos já se despedindo, porque já chegou a hora de todos se recolherem em seus lugares e não ter mais contato com a vida da matéria e ter mudado a fase que entrou, a fase racional, a luz racional. O contato agora é com o mundo racional. Então, estão alegres, se despedindo do contato com a vida da matéria. E assim, acabou a fase de animal racional. E acabando a fase espiritual, cessou a função dos guias e dos protetores entre os médiuns, porque a fase de médium era a fase de animal racional. Agora, na fase racional já mudou, e a fase aí do racional, ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Cessaram os movimentos espirituais, todos subindo, ficando em sua moradia, aguardando ordens. E assim, daqui a um pouquinho vão começar a ter notícias desses movimentos, porque eles já receberam ordens de se retirar. E assim, acabando o espiritismo aí na Terra, por se acabar a fase de animal racional, da qual eles eram pertences. A fase de animal racional terminou a sua função, chegou ao fim, e todos que pertencem à fase racional também terminando as suas funções, acabando as influências dos astros, porque pertencem à fase racional, à fase de animal racional. E assim, ficando somente a fase que está imperando, a fase de aparelho racional. Então, na fase de animal racional, estavam ligados ao mundo espiritual. Estavam sob os signos das experiências. Agora, terminou a fase de animal racional. Entrou a fase de racional. Acabaram-se as experiências. É a fase consciente, a fase positiva, por ser a fase do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, porque tudo que tem princípio tem fim. A fase de animal racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. O espiritismo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E tudo que tem princípio tem fim. Devido às transformações da natureza, as transformações já vêm se passando há muito. E tudo que está fora do seu lugar é assim. Vai se transformando até chegar no seu verdadeiro lugar. É uma transformação natural da natureza, pela evolução do seu tempo. Cada fase com o seu tempo de evolução. E assim, hoje, todos felizes e contentes. Então, é por isso que é preciso a propaganda, para todos tomarem conhecimento da fase que entrou, e não serem surpreendidos com a despedida dos espíritos, dos guias, dos protetores, e sim, sabendo o que está se dando. Em muitos centros e muitos lugares já estão se despedindo, por ter acabado a missão deles na Terra, por ter acabado a fase de animal racional.
Às vezes, não deram a explicação precisa e necessária, porque não estão incumbidos de falar sobre a fase que se findou, a fase de animal racional. E assim, todos sendo orientados pelo mundo racional, porque entrou a fase racional. A fase de animal racional teve a sua época junto ao espiritismo, para ajudar a lapidação do animal racional. Os espíritas todos vão ficar surpreendidos, porque ignoram o porquê desses movimentos. Vão ficar surpresos, vão saber o porquê do conhecimento que está em suas mãos, da fase que está em vigor, a fase racional. Então, aí é que vão ser esclarecidos de que estavam perdendo tempo com uma fase que estava em transição, a fase de animal racional. E na fase espiritual estavam perdendo tempo. Por isso, era espiritismo, coisa que todos aqui estavam experimentando. Experiências essas que parecia espiritismo sem proveito algum, porque o espiritismo sempre alimentou as aparências, sempre alimentou as ilusões, sempre alimentou as artes, sempre alimentou a multiplicação do sofrimento, a multiplicação de tudo de ruim. O espiritismo nunca deu paz a ninguém, nunca deu tranquilidade a ninguém. Pelo contrário, e por isso todos os espíritas são sofredores. Então, os espíritas, não tendo mais o que fazer, diziam: isto é uma provação que você está passando. E a pessoa admitia tamanha insensatez. Insensatos. Hoje, estão vendo que perderam tempo e, por isso, sofreram muito. Se o espiritismo trouxesse a paz, a felicidade, todos viveriam em paz, todos viveriam felizes. Não haveria mais sofrimento no mundo, porque o espiritismo é muito antigo. Espiritismo, a palavra está dizendo, todos em experiências, até as experiências se acabarem como se acabaram. Acabou a fase que governava, que é a fase de animal racional. A fase foi extinta, se acabou, e o espiritismo também. Então, daqui mais um pouquinho, ninguém mais falará em espiritismo. Ninguém mais vai falar em espiritismo. Vai ficar esquecido, como as velhas tradições ficaram esquecidas. Todos dentro da fase racional, ligados ao mundo racional e vivendo orientados racionalmente, felizes e contentes. E assim, acabou-se o espiritismo. E acabando-se o espiritismo, acabaram-se as demandas, acabaram-se as confusões de uns contra os outros. Enfim, sumindo os males do corpo de todos e os males da vida. O espiritismo é um mal para curar outro mal. E por isso, no espiritismo a missão é lapidar o animal racional. E para lapidar, tem que sofrer. Então, sofriam e eles engambelavam, dizendo: isto é uma provação que você está passando. Por isso, tem que se conformar. Em vez de dizerem que isso é para a lapidação do embrutecimento do animal. O sofrimento é o melhor e o maior mestre para lapidar o animal. Mas eles não diziam a realidade, para não espantar. Então diziam: isto é uma provação que você está passando. Como quem diz: estão te cobrando o que tu fizeste em outras vidas. Enfim, enrolavam bem o freguês com a sua papagaiada. Cada papagaio
com a sua papagaiada. Isto é por causa disto, é por causa daquilo. E o sofrimento aí imperando e se multiplicando. É o caso de dizer: se todos sofrem, então todos estão pagando. Sofre o bom, sofre o ruim, sofre o que nunca fez mal a ninguém, sofre o justo pelo pecador. Então, tudo é provação, tudo está em prova. Mas os fanáticos não enxergavam isso, encabrestados pelo fanatismo e pela papagaiada. Iam sendo lapidados, sofrendo sem saber por quê. Agora chegou o fim. Com que cara vão ficar os espíritas, que julgavam e pensavam que estavam mais certos do que todos? Vão ficar mudos, sem respostas, do porquê da retirada dos espíritos. Então, os espíritos vão anunciando aos seus adeptos: acabou a nossa missão aí na Terra. Nós vamos para outras paragens. Nossa missão está terminada e não vamos voltar aí, mas não vamos explicar o porquê. E assim, todos se retirando, por a fase que eles pertenciam, a fase de animal racional, ter se acabado. E acabou a função deles, por entrar outra fase no mundo, a fase racional. As demais seitas e doutrinas filosóficas também se acabando, porque tudo isso são pertences da fase de animal racional. Tudo isso terminando naturalmente, por todos enxergarem melhor e verem que estão perdendo tempo. E assim é o mundo de inconscientes, o mundo do encanto, o mundo deformado racionalmente, o mundo do animal racional. Basta ser um animal para ter gênio. Todo animal é mau, e por ser mau, tem gênio. Uns menos geniosos, e outros fora do limite de gênio. E por ter gênio, eis a razão dos crimes, eis a razão das selvagerias, eis a razão de viver mal. Então, foi por isso que viveram toda essa temporada, para serem lapidados. Mas tem também o gênio das descobertas, o gênio das invenções. Fulano é genial. Tudo isto, alimento e elementos do mal. O gênio dá para o mal e para o bem, bem aparente. O bem aparente são as criações, são as invenções, são as descobertas geniais. Tudo isso, aparência só. E por ser tudo aparente, é que o sofrimento sempre foi permanente. Por tudo ser aparência, é que o sofrimento sempre se multiplicou. As aparências ilusionistas são dos iludidos. A ilusão faz com que tenha aquela impressão de ser bom. O bom aparente, o bom ilusório. Por tudo ser ilusão, é que o sofrimento é o maior brilhante da vida de todos. Por tudo ser ilusão, é que o sofrimento se multiplica cada vez mais. Vejam a vida de animal como sempre foi uma vida confusa. Por isso, o animal procurava o bem a vida inteira e não o encontrava. Porque o bem aparente é um bem ilusório, é um bem passageiro, é um bem sugestivo, é um bem que nunca está bem. Porque o animal, por ser animal, é insaciável. Por ser insaciável, nunca está bem. Porque o insaciável nunca se conforma com o que tem. O insaciável vive sempre inconformado. Nunca está bem. Vive à procura do bem a vida inteira e nunca o encontrou, por ser
insaciável. Nunca está satisfeito. Está sempre insatisfeito, porque nunca está bem. Sempre à procura do bem e sempre por encontrar o bem. Por serem seres em desequilíbrio. Por serem seres em decomposição. Por serem seres inconscientes. Por serem seres desequilibrados. Por isso, a categoria já está dizendo que é de animal racional. Racional porque é de origem boa, de origem pura, mas, deformado na matéria, tornou-se um animal. É um animal deformado materialmente. E daí a razão do sofrimento ser o maior brilhante da vida de todos, universalmente. A insatisfação já é uma coisa da própria formação do animal. A formação é do mal. A matéria é de origem do mal. E por ser de origem do mal, eis a razão de todos terem gênio. Gênio bom, aparentemente, e gênio mau. Todos têm gênio, por serem animais. Então, muitos, para não dizer gênio, dizem nervoso, neurastênico, neurastenia. Vejam que tinham mesmo que ser sofredores, por serem insaciáveis. O insaciável é ambicioso, é ganancioso, é invejoso, é ciumento, é fingido, é falso, é velhaco, é traidor. Tudo isto e outras coisas mais são do animal, é do feitio do animal, que é monstruoso e asqueroso. O animal, por ser animal, é desequilibrado, é mentiroso, é um ser insaciável. Quanto mais tem, mais quer. É fingido. Está gostando e finge que não gosta. Está querendo e finge que não quer. Sabe e finge que não sabe. Por isso, vive de aparências, aparentando aquilo que não é. E para consolidar mais as aparências, se fantasiam com indumentárias de primeira ordem. Aí completam o seu charme de falsa elegância, de falsa aparência. Uma apresentação ótima, uma aparentação elegantíssima, uma aparentação de primeira ordem, de primeira linha, aparentando aquilo que não são. Então costumam dizer: fantasias só para Judas, que aparenta aquilo que não é. Quem aparenta aquilo que não é Judas. Vejam o ritmo da vida dos fantasiados, cada qual querendo se apresentar mais brilhantemente elegante, com sua indumentária de primeira linha, de primeira ordem. Vejam a arrogância, a soberbia, e daí os invejosos, os ciumentos, os ambiciosos, os vaidosos, a presunção e o orgulho. Afinal, para ver que o desequilíbrio do animal chegou a tal ponto que ficaram todos tontos. As pompas levaram todos às ruínas. Como aí estão as pompas? Cadê as pompas dos reinados das suas altezas? Cadê as cortes engalanadas e pomposas? Foi-se tudo em derrocada, tudo em ruínas. Cadê as coroas de ouro e brilhantes? Cadê os tronos de ouro? Cadê os palácios? Tudo se acabou. As velhas tradições ficaram esquecidas. Vejam o animal, como é vaidoso. Cadê o sangue azul? Como se consideravam a raça melhor do mundo, o sangue azul.
Então, diziam os prelados que os de sangue azul pertenciam à família de Deus e os demais, da plebe, pertenciam à família do diabo. Tudo isso se acabou. Todas essas asneiras, todas essas pantominas de papagaios se acabaram. Hoje, vejam como todos são mais simples. Cadê as pomposas indumentárias dos reis e das rainhas? As vestes riquíssimas, as coroas riquíssimas, os colares riquíssimos, as pulseiras e os anéis dos ricos, riquíssimos. Quase que faltava pouco para se vestirem de toneladas de ouro, com aquelas indumentárias pesadíssimas que quase não podiam andar. Para ver a que ponto chegou o animal com sua vaidade berrante. Hoje, e desde há muito, tudo se acabou. Tudo isso são fases que passaram. São fases ridículas, de verdadeiros materialistas, por serem uns animais. Hoje é como todos estão vendo. Tudo cada vez mais simples. Tudo se aproximando do verdadeiro natural. Todos procurando mais o natural. Por quê? Porque foram sendo lapidados. A lapidação fez com que tudo isso fosse abaixo, que tudo isso perdesse o valor, pela lapidação do animal racional. E assim, cada vez todos mais simples, porque vão ficando lapidados e a lapidação vai botando as ruínas todas abaixo. Vai eliminando todas as ruínas por meio da lapidação. Vejam que tudo isso já se passou. Essas velhas tradições em que todos sofriam muito. A humilhação da escravidão, a desumanidade, a selvageria, a crueldade e a monstruosidade. Tudo isso já se passou, porque o animal veio se lapidando e tudo isso se desmoronando, até o animal ficar liberto de todo esse grande embusteirismo, de todo esse grande atraso. A lapidação ainda continua, porque ainda existe o restinho, os resquícios do passado. Ainda existem os resquícios das velhas tradições. Vejam o animal como já viveu mal, e sonhando, iludido que estava bem. Por estar mal, tudo isso se acabou. Os costumes, vestes, os modos de governar, de reger, enfim, as velhas tradições do passado. Agora, acabando a fase de animal racional e entrando a fase racional. A lapidação é uma lapidação suave. A lapidação racional é uma lapidação tão suave que vão se modificando naturalmente sem sentirem. É uma lapidação que ninguém sente, por ser racional. Vejam quanto penaram, quanto já sofreram na categoria de animal racional. Agora, mais lapidados, mais libertos, procurando o natural. Todos à procura do natural. Todos com muito menos vaidade. Todos procurando simplificar o mais simples viver, para poderem viver mais satisfeitos. Vejam como eram berrantes as velhas tradições. Como foi um passado triste e negro de aventureiros, que sonhavam como um bicho, sonhavam como um animal. Hoje, todos bem favorecidos pelo amadurecimento, devido à lapidação que passaram e estão passando. Então agora, encontraram o que há muito todos vinham à procura: o certo. Agora está aí o certo, a fase racional, a fase do mundo racional.
todos sendo orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos vivendo alegres, contentes e felizes, porque sabem que estão certos, sabem que o certo é esse. Hoje, conhecem o seu mundo de origem, o mundo racional, a sua verdadeira base. Hoje, mais felizes do que nunca, porque sabem que vão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Sabem que estão na estrada racional, dentro da fase racional, do mundo racional. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo. Hoje, todos convictos com a brilhantíssima convicção racional de que estão dentro da fase racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Hoje, ricos de satisfação, por serem orientados racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos. Daí, sumindo os males do corpo e sumindo os males da vida, vivendo racionalmente e não como animal. Animal é bicho, e bicho é animal. Então, mais felizes do que nunca. E assim, o mundo se projetou de uma tal forma na categoria de animal racional que é como veem. O animal, por viver mal, faz confusão de tudo. Porque o animal tem medo de tudo. O animal desconfia de tudo. O animal não tem confiança em si mesmo, nem em ninguém, por ser animal. Por viver mal e todos viverem mal, o animal é desconfiado, confia e desconfia. Mas hoje, o animal ciente da verdade das verdades, conhecedor da fase de animal racional, já não é mais como era. Hoje, todos bem diferentes do que eram, mas muito diferentes, por encontrarem o que procuravam, a verdade das verdades. Antes era a verdade ilusória, a verdade sugestiva. Por isso, viviam assim desordenadamente, desorientados, sem rumo certo, porque nunca encontraram o certo. Então, o animal pensava sempre que no mundo o certo nunca havia de existir, que no mundo o certo nunca havia de aparecer e que o mundo seria sempre assim mesmo, até perecer. Hoje foi surpresa para todos. Olha aí a fase racional. Olha o animal custando, no princípio, admitir a fase, por não conhecer. Vejam como muitos, no princípio, ficam confusos, não entendem, não compreendem. Depois que entendem e compreendem, agarram de unhas e dentes e se julgam felizes, porque encontraram o que procuravam, o rumo verdadeiro, o rumo racional, o rumo do mundo racional, do mundo verdadeiro de sua origem. Mas, no princípio, é aquela luta do animal. O animal lutando consigo mesmo para poder interpretar as coisas. Porque o animal, imbuído na filosofia, que é uma arte, na ciência, que é uma arte, nas doutrinas, que são artes, o animal imbuído pelas artes, sugestionado pelas artes, fanatizado pelas artes, pela ciência filosófica e científica, só enxerga aquilo que pensa que é certo. Não pensa a coisa como deve. Então, não sabe que ciência parte da imaginação do animal. Filosofia é arte das imaginações do animal. Doutrina é arte da imaginação do animal. Mas o animal, quando está fanatizado, fica cego
e fanático. Cegos e iludidos por artes criadas pelo próprio animal, se julgam os mais espertos, os mais inteligentes, os mais astuciosos, os mais astutos, os mais articuladores, os mais observadores. São artistas. As ciências, as filosofias, são feitas por artistas. São artes do homem, como todas as artes que existem. Tudo é ilusão. Tudo é aparência. Tudo é fantasia. Mas o animal, embevecido, fanatizado e obcecado pelas artes criadoras do animal, fica fanatizado de uma forma tal que está vendo e sofrendo as consequências disso tudo, vendo que isso tudo não tem valor algum e dando valor àquilo que não tem. Quando acorda para o conhecimento racional, para a fase racional, é que diz: é verdade, quanto tempo perdido, quanto tempo eu vivi emancebando com aparências, julgando que estava certo. Vejam agora, todos acordando e vendo o grito da libertação racional do mundo racional, libertando todos da fase que se acabou de animal racional. E aí está a fase racional, para que todos voltem para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Depois que conhecerem o que você já conhece, é que vão dizer: quanto tempo de lutas perdidas na fase de animal racional! A vida do animal racional sempre foi uma vida de sonhos e ilusões. E assim, vivendo horrivelmente deste jeito, por não saber por que vivia assim, de sonhos e de ilusões, na categoria de animal mesmo, de animal racional. Então, tinha que engendrar coisas, inventar coisas, idealizar coisas de todas as espécies, de todas as formas, de todos os jeitos, para o adorno das ilusões, para o adorno dos sonhos, para o adorno da vida, enriquecendo a vida com sonhos e ilusões, ricos de sonhos e de ilusões. E assim, vivendo de aventuras em aventuras, com esta vida tão triste. Depois que caíam na realidade, então se amarguravam, dizendo: a vida não vale nada, a vida não tem valor. A vida é um sonho que desponta cheio de ilusões, para depois se ter as maiores e piores decepções. E a decepção de um desiludido é uma das coisas piores que existe. Vejam a vida do animal como sempre foi um labirinto inconsolável. Enquanto está sonhando, vai muito bem. Parece que vai muito bem. Enquanto está iludido, parece que vai tudo muito bem. Quando chegam as desilusões, as decepções, então aí é que vai ver e sentir o amargor da situação que criou para si mesmo. Cai tudo por terra e dizendo: eu pensava que era aquilo que não era. Eu pensava que aquilo que sonhava fosse verdade. Mas os sonhos se acabaram. Hoje caí na realidade da vida. Vejo e sinto como é tão triste sonhar, como é tão triste viver iludido. E assim, a decomposição dos sonhos, a decomposição das ilusões, transforma um ser qualquer, depois de desiludido, num arrependido. Aí é que vem os arrependimentos, mais tarde. Tudo isso, o fator de todo esse amargor, é o fator natural da fase de animal racional. O animal, por não se conhecer, julga ser aquilo que não é e que nunca pôde ser.
Por assim ser, tudo se acaba em nada, e daí os castelos se desmoronando, por julgar ser aquilo que não podia ser. Querer fazer da mentira a realidade, querer fazer das ilusões a realidade. E assim é a vida esquisita dos que sonham com a vida, o que a vida não é. Se a vida fosse como muitos julgam ser, tudo seria muito bom, tudo seria muito belo. Mas tudo é sonho, tudo é ilusão. A decepção dos sonhos não passa de uma lapidação para a reformulação do animal, para entrar no caminho justo e certo, a estrada racional, e dizer: quem vive sem saber por que vive, passa pelos maiores perigos de sua existência. Por isso, é muito difícil encontrar um que não passasse pelos seus pedacinhos bem cruéis, devido às decepções. Depois de desiludido, é como um náufrago dentro de um barco sem fundo. Pensa que é tudo, sem ser. E só depois do arrependimento é que vai sofrer as consequências da brutalidade, feita pelos sonhos e pelas ilusões. Então, na fase de animal racional, todos já tiveram as suas decepções, pequenas, grandes, grandes demais, por o mundo do deformado racional ser o mundo da multiplicação do mal, para a destruição e eliminação do próprio animal racional. Assim, vejam a poluição como liquida seres e tudo, enfim, que produz o mal ao animal racional, porque tudo é ilusão, aparência e nada mais. E assim são os negócios da vida de todos, que muitas vezes ficam esquecidos do que sabem e do que conhecem. Mas isso é a vida do animal. O animal, por ser animal, sempre foi assim mesmo, imprudente e avarento. Isto é do próprio animal, que não pensa, muitas vezes, na causa deste ou daquele efeito, que possa refletir sobre as ações precipitadas, que não são bem refletidas, para que tudo dê certo. Mas, contudo, tudo dá certo, porque quem está na estrada certa vai sempre certo. Os moldes e as modas não atingem os certos. E assim, vejam a vida dos sortilégios do animal inconsciente, que vive pensando na sorte e a sorte sendo sempre uma superstição. O animal com a mania das sortes, esperando sempre pela sorte, falando muitas vezes: eu não tenho sorte. Tudo isso, um ponto de quem vive variando e sonhando com situações que só mesmo um animal. A vida do animal é uma vida de sonhos, de ilusões, da sorte, da boa sorte, da má sorte. Eu não tive sorte. Eu não tenho sorte. Eu hei de ter sorte. Eu sou sem sorte. Esta é a vida do animal, que sonha a vida inteira com uma infinidade de superstições. Então, caducando desta maneira, sofrendo as consequências de suas caduquices, e daí os desarranjos, os devaneios, por não ter um leme real para se guiar, por estarem na categoria de animal racional. Então, vive variando por ser inconsciente, variando sempre, para ver se encontra um rumo certo. Na categoria de animal racional, nunca existiu rumo certo, e o animal, com o tempo, caducando e dizendo: esta é a vida dos desarranjos. Quanto mais eu procuro acertar,
mais desacerto. É uma vida onde não se encontra o que se procura. Eu procuro a sorte e não encontro. Eu procuro a paz e não encontro. Eu procuro o equilíbrio e não encontro. Eu procuro a verdade e não encontro. O que é que eu encontro? Só sofrimento, ilusões e nada mais. Então, vamos viver filosofando, sonhando, engambelando a vida. Enquanto isso, o tempo passa e pode ser que um dia a boa sorte se lembre de nós. E assim, filosofando, ainda mais diz: até agora não dei sorte com coisa alguma, mas pode ser que um dia eu dê sorte. O animal vagou a vida inteira caducando, sofrendo sempre na esperança de muitas coisas, sempre na esperança de realizar o seu ideal. E assim, na esperança, tudo ficando, o tempo passando, as ideias se modificando, o ideal apagando e a vida continuando no brilho do animal racional. O idílio do animal sempre foi desfavorecido pelo próprio animal, porque a felicidade é toda aparente. Ninguém vive feliz. Aparentam que são felizes, porque um sofredor não pode ser feliz. Quem está exposto a todo o sofrimento, a toda a dor, a todos os acontecimentos, não pode ser feliz. Quem não tem garantias, e mesmo que tivesse, por ser matéria, a matéria do mal, não tem felicidade, e sim aparência só, todos aparentando aquilo que não são. Então, o animal muitas vezes, já há muito desanimado, dizendo: é verdade, se Deus existe, se há de existir, esqueceu que nós aqui na Terra existimos, e por isso o sofrimento nos atropela a todo momento e a todo instante. Porque quando não é uma coisa, é outra. Quando não é por isso, é por aquilo. Quando não é nada disso, é daquilo. E assim, muitos pensando, ainda mais dizem: Deus esqueceu este mundo. Por Deus ter esquecido a existência deste mundo, é que o sofrimento cada vez é mais tenebroso e horroroso. Estamos completamente esquecidos por Deus. Assim, viveu o animal, nessa categoria, agonizando a vida inteira, cheio de manias esquisitas e dizendo: este mundo é isto mesmo que aqui está. Salve-se quem puder, e quem não puder é como se vê. Não vale a pena viver, porque viver para sofrer cada vez mais não vale a pena. E assim, o animal conjecturando, fazendo as suas conjecturas do que mais ou menos pode ser a vida, para ver se encontrava qualquer coisa de sólido, e não encontrando nada, perdeu então o amor às coisas, passando a não ter mais respeito, como quem diz: eu vou respeitar o quê, se eu não vejo o que me pode valer? Então, respeito tudo por educação, aparentemente, mas dentro do meu eu, dentro do meu coração, não respeito coisa nenhuma, porque não vejo coisa alguma digna do meu respeito. Porque não há nada que embargue o sofrimento, não há nada que endireite este mundo, tudo cada vez pior. Então, o que há para respeitar com dignidade e abnegação? Coisa alguma. Vejo, é muita conversa de pobres coitados que vivem de conversa, com seus malabarismos para iludir e trair, e daí o seu meio de vida. Porque o animal é ingênuo, e muitos se aproveitando dessa ingenuidade. Farsantes, há muitos,
Aventureiros têm demais. Cada qual corta o seu queijo da melhor forma possível para poder viver. Mas o queijo é como se vê, tudo em ruínas. Então ficava o animal alheio a tudo, como quem diz: cuida-te muito bem, tudo é muito bom, mas aparentemente só. Então vou vivendo como toca a música, como toca o sino. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu e bolas para quem quiser. E assim, o animal chegando a um ponto de descrença total e dizendo: o meu navio agora, o meu rumo agora é diferente. O meu rumo é o Oriente, porque sem uma boa orientação, ninguém pode viver. E assim, vivendo esquisitamente e encarando a vida como um ponto morto e perdido e dizendo: no mundo tem de tudo, tem tudo até demais, mas só não tem uma coisa, a verdade das verdades. E por isso ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que diz. Ainda mais diz: o jeito é eu ir remando sempre a favor da maré, porque quem vai a favor da maré vai em favor de si mesmo. Então, assim viviam os animais. O mal é da vida, e a vida é do mal. Ainda mais dizendo: tudo se completa numa coisa só: esperar o dia do juízo a qualquer momento. Esperar, porque a morte sempre chega de surpresa. Quando pensa que está vivo, está morto. Vamos filosofar, vamos brincar, vamos caçoar e deixar a vida correr os riscos que tem que correr, porque não adianta nada fugir das leis naturais. Tudo é bom e nada presta. Vivia o animal amargurado, agonizando com a cabeça cheia, a ponto de arrebentar e dizendo muitas vezes: quem idealizou esta vida assim estava desgostoso da vida, e por isso nos fez sofredores, chegando ao ponto de ficarmos alheios a tudo e não querer saber de mais nada. Como quem diz: já sofri demais, agora não aguento mais. Então vamos encarando a vida como ela deve ser encarada. E assim, vivendo o animal nessa categoria ridícula de animal, e dizendo: nós somos ridicularizados porque somos uns animais racionais, sem sabermos por que somos animais. E assim, vivendo por viver, e perdendo com o tempo até o amor à vida, como quem diz: o que adianta eu ter amor à vida, se a vida não tem amor a ela mesma? E por isso, perdemos a vida, por a vida não ter amor à vida. Então, o animal, filosofando assim, chegou a um ponto de não querer mais saber de coisa alguma. Mas agora, diante do conhecimento da fase de aparelho racional, o animal se esforça para conhecer o que é racional.